Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler aqui um versículo, no livro de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa palavra, no livro de Ezequiel, é uma palavra muito conhecida e muito pregada. E é uma das palavras que eu gosto muito de ler, e um dos livros que eu mais gosto é o de Ezequiel, porque ele traz muitas edificações e ensino para a nossa vida. A gente sabe que Ezequiel, ele estava na Babilônia, ele estava em cativo quando Deus vocacionou ele, chamou ele para profetizar para o povo de Israel, para profetizar para o seu próprio povo aquilo que iria acontecer se o povo se convertesse ou não, para pregar a mensagem de juízo sobre a idolatria, sobre o pecado do povo. Deus, ele fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, tu vai ser desprezado, tu vai ser rejeitado, mas porém eu vou ser contigo. Tu vai falar tudo que eu mandar. Come logo esse rolo. Come logo esse rolo e tu vai dizer assim, assim, assim. Porque antes de Ezequiel entregar a mensagem, primeiro ele comeu a mensagem. Muitas vezes, tem pessoas que querem pregar, mas não querem viver a palavra. Primeiro a gente tem que se alimentar, tem que comer, tem que viver para poder pregar. E Deus diz a Ezequiel: olha, queira te ouvir ou não, porque o povo não vai te dar ouvidos. Porque o povo é rebelde, o povo é casa rebelde, de dura cerviz. Mas tu vai dizer o que eu mandar, queiram ouvir ou não. Se eu mandar, Ezequiel, tu entregar uma mensagem de arrependimento para um justo, e tu não disser aquilo que eu estou mandando dizer, e aquela pessoa morrer no seu pecado, eu vou requerer da tua mão. Mas também, se tu entregar a mensagem que eu estou mandando, e aquele justo não se converter, ele morrerá no seu caminho, nas suas decisões, e o teu sangue, tua mão está livre do sangue dele. Mesma coisa é o ímpio. Se eu mandar tu dizer ao ímpio que ele está em pecado, e tu for lá e passar a mão em cima do pecado dele, e ele morrer no pecado, ele perde a salvação. Mas eu vou requerer da tua mão. Mas se tu disser a verdade para ele, que só existe dois caminhos e não existe outro, e ele aceitar, salvar-se a vida dele. Mas se ele não aceitar e morrer sabendo da verdade, as tuas mãos está livre do sangue dele. Essa mensagem, ela é muito forte, porque hoje em dia a gente vê muitos pregando chave de casa, chave de carro, tanta da coisa, amaciando o ego de alguém, porque alguém tem uma posição, tem uma condição melhor, passando a mão, estendendo a mão em cima do pecado dos outros, cobrindo o pecado dos outros. Deixa pra lá, é nada demais. Só que eu quero te dizer que essa palavra deixa pra lá, é nada demais, vai deixar muito no arrebatamento da igreja. E quem vai pregando essa mensagem aí, dizendo que pecado não é nada demais, Deus vai requerer, vai chamar a prestação de contas. Deus, ele chama Ezequiel para profetizar. O povo, ele tinha se desviado do caminho do Senhor. Fizeram deuses, estavam adorando outros deuses dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Tinha feito ídolos, estava uma idolatria muito grande. E a glória do Senhor já tinha saído de dentro da casa, já tinha saído de dentro do templo. Quantas pessoas hoje que diz que serve a Jesus, mas a glória já não habita mais dentro dele? A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. E quantos templos por aí estão vazios, achando que está cheio do Espírito Santo, mas porém a glória já não habita mais dentro dele, por causa do seu pecado, daquela palavrinha que diz assim: Deus, ele é amor. Mas o tamanho do amor dele também é o tamanho da justiça. Observe que ali no livro de Ezequiel vai falar que Deus, ele mostra para Ezequiel 6 homens, e no meio desses 6 homens tinha um homem com um tinteiro na cintura. E Deus, ele diz àquele homem: olha, você vai marcando a testa daqueles que não se contaminaram com o pecado. Agora, os outros
vão atrás desse, um vai marcando e os outros vai destruindo os que se contaminaram, começando dentro do templo, fora e todo ao redor. O que eu tiro um pouquinho dessa mensagem é que quando Deus libertou o povo do Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. E Deus mandou o povo fazer sacrifício, passar sangue no umbral da porta, porque quando o espírito da morte viesse, aonde tivesse sangue no umbral da porta, ele pulava aquela casa, mas a casa que não tivesse, a morte entrava e levava tudo. Observe que o sangue no umbral da porta simboliza o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. E no umbral da porta, na casa, simboliza ali que eram salvos a família que estava dentro da casa. O que eu vejo nessa passagem de Ezequiel, do homem com o tinteiro na cintura, marcando na testa de cada pessoa, é individual. Aí a salvação mostra ser individual. Hoje, a salvação, ela é individual. Glória ao nome de Jesus. A salvação é para todo aquele que crê, aceita Jesus e vive uma vida de santidade, separado do mundo. E é fiel ao Senhor em toda maneira de viver. Glória a Jesus. Então, Ezequiel 36, Deus promete trazer de volta o povo para a sua terra. O povo foi levado em cativo. Salmo 137, junto ao rio Quebar, na Babilônia, tinha um salgueiro e o povo ali pendurou as suas harpas. O povo não queria mais cantar. Estavam tristes porque estavam longe da sua terra. E por estarem longe da sua terra, aí os soldados diziam, canta agora, canta aí uma canção. Como vamos cantar se estamos longe da nossa pátria? Se estamos longe da nossa casa? Quantas pessoas hoje em dia penduraram a harpa no salgueiro? Não tem mais força para cantar, porque a harpa está pendurada no salgueiro. Não tem mais força para pregar, porque a harpa está pendurada no salgueiro. Tão distante de Jerusalém. Mas nessa noite, através dessa palavra, eu quero dizer para você que Deus está mandando você pegar a sua harpa de volta e voltar a tocar. Você que pregava, volte a pregar. Você que cantava, volte a cantar. Não é tempo de pendurar a harpa no salgueiro. Observe que Ezequiel, versículo 25 no 36, o Senhor fala que vai purificar o povo de suas imundícias, veja, e de todos os ídolos. Já no 26 o Senhor também fala que vai dar um coração novo ao povo. O único Deus no céu e na terra que é digno de adoração e que tem o poder de fazer transplante de coração é Jesus. Que transplante é esse? Ele pega o coração de pedra e dá um coração de carne. Ele pega o coração de pedra e dá um coração de carne. E aquilo que é brabo, aquilo que vive adorando outros deuses, passa a ser manso e passa a voltar a adorar ao único Deus que deve ser adorado. Já Ezequiel 37, Deus ele pega Ezequiel, a mão do Senhor, e leva Ezequiel ao meio de um vale, aonde leva Ezequiel a uma situação caótica, num cemitério que está cheio de ossos sequíssimos. E ali Deus coloca Ezequiel no meio do vale e faz Ezequiel andar no meio daquele vale. Glória a Jesus. Deus ali está mostrando a Ezequiel a situação do povo de Israel. Mas também Deus está dizendo a Ezequiel, olha, sou eu que te coloquei no vale. Deus me perguntou, Ezequiel, tu quer ir para o vale? Ele disse, não, Ezequiel, eu te coloquei no vale. Dá para tu andar dentro do vale? Quantas vezes o Senhor nos coloca em situações que a gente não quer entrar? Mas, quando a gente pensa que está só, veja, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Eu sei do meu vale. Se é o vale da sombra da morte, se é o vale do desprezo, o vale da humilhação, o vale da rejeição. Mas eu quero te dizer que neste vale, a mão do Senhor está sobre a tua vida. E eu observe que quando a mão do Senhor está estendida, as coisas é diferente. Porque mesmo numa situação caótica, numa situação impossível, onde só tinha mortos, Ezequiel começa a andar. Deus faz ele andar dentro e ao redor daquele vale.
É o que ninguém entende na nossa vida. É a gente dentro do vale. O vale às vezes é um filho afastado dos caminhos do Senhor. É um filho nas drogas. É um marido afastado. É uma esposa nas drogas. Uma filha. É falta de alimento. É falta de emprego. Esse é o vale. E a gente está ali naquela situação e caminhando. E alguém olha pra gente, porque Deus ele confunde a mente do ser humano ao nosso respeito. Alguém olha pra gente e assim, como é que pode? Uma situação tão difícil, um filho nas drogas, na cadeia, e ela não para de caminhar. E ele não para de caminhar, porque quem te colocou no vale, ele está dentro do vale com você, e ele lhe faz andar no meio da situação difícil, que é para alguém olhar e saber que Deus é na sua vida. E Deus pergunta a Ezequiel, poderão viver estes ossos? Veja que pergunta. É como se o Senhor falasse assim, Ezequiel, esses ossos aí podem voltar a ter vida? É como se Deus perguntasse a mim e a você, essa causa que para você não tem mais jeito, você acha que pode ter jeito? E Ezequiel diz assim, Senhor Jeová, tu sabes. É como se assim, Senhor Jeová, se tu quiser, tu dá uma ordem e tudo acontece. Porque a última palavra é a de Deus. E porque para Deus nada é impossível. Então quando Ezequiel responde, Senhor Jeová, tu sabe, ele estava se submetendo à vontade do Senhor. Mateus capítulo 8 vai falar do leproso, que disse para Jesus, se o Senhor quiser, pode me limpar. Ele se submeteu. Jesus falou, eu quero, seja limpo. Observe que quando ele perguntou aquilo ali, ele já perguntou, se o Senhor quiser, pode me limpar. Ele acreditava, já tinha fé, mas ele se submeteu, porque se Deus limpasse, era Deus. Se não limpasse, continuava sendo Deus. E a gente, na situação, continua sendo céu. E Deus deu uma ordem a Ezequiel para ele profetizar. E Ezequiel obedece à voz do Senhor e começa a profetizar a palavra de Deus. Osso seco ouvir a palavra do Senhor. Imagine você numa situação difícil, pregando a palavra. E Ezequiel no meio do vale, pregando a palavra. É você dentro da sua casa, todo mundo sem ser crente e você lá, Jesus te ama. Eu profetizo que você vai ser salvo. Eu profetizo libertação. E Ezequiel começou a profetizar, e profetizar, e profetizar. De repente começou um ruído, um barulho, e começou a se fazer um reboliço, e começou os barulhos dos ossos, e cada osso foi procurando os seus ossos, e cada osso foi se encontrando e conjuntando com os seus ossos, porque quando a gente começa a obedecer ao Senhor, começa a fazer a vontade dele, começa a fazer como Ezequiel fez, pregar dentro da nossa casa, dentro do nosso vale, que tem jeito, que Jesus faz, que ele transforma água em vinho, que ele tira papel de baixo e coloca em cima, que ele dá direito, que ele realiza sonho, que aquilo que está morto volta a viver. Deus começa a trabalhar. Aquele ruído, aquele barulho, já Deus trabalhando. Cada osso ao seu osso. Deus começou a colocar tudo no seu devido lugar. Através da tua obediência. Através das palavras que seria a tua boca, profetizada da parte do Senhor. Deus, ele vai trazer. Imagina o osso que está lá e o outro aqui vem de longe. Se encontra com o outro. Quer dizer isso? Quem está longe, Deus traz para perto. Cada osso ao seu osso. Cada osso ao seu osso, sem fazer confusão. E depois, Ezequiel profetizou outra vez. Veja, quando ele profetiza que cada osso ao seu osso, fica ali agora uma multidão de esqueleto. Quando Ezequiel profetiza de novo, que começa a vir tendões, carne, pele, já fica ali agora uma multidão de defunto, porém faltava vida. E quando Ezequiel profetiza ao Espírito que vem dos quatro cantos, agora o Espírito entra naqueles defuntos e eles começam a se colocar de pé um grande exército.
Grande e extremo, porque Deus só faz coisa grande. Imagine. Aí Deus diz, esse povo aí, ó, é a casa de Israel. Eles falavam que estava cortado, que não tinha mais esperança. Mas eu sou a esperança para aqueles que acham que não tem mais jeito. Eu trago avivamento aonde ninguém espera e aonde ninguém imagina. Salmo 126, Deus ele é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Observe que o povo se alegra, porque agora Deus traz de volta à existência aquilo que para muitos não existe. Capítulo 3 de Ezequiel 22, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, e agora não foi o Senhor que levou. Ele disse, levante-se e vá ao vale. E nesse vale Deus falou com Ezequiel, e Ezequiel viu a glória dele. Eu não sei se Deus mandou você ir, ou se Deus lhe levou, mas nessa madrugada eu quero te dizer que há esperança para a árvore que foi cortada. Profetize dentro deste vale, porque a mão do Senhor, ela está sobre a tua vida. E por ela estar sobre a tua vida, receba força para andar dentro do vale. Porque no meio de um reboliço, Deus ele vai trazer de longe para perto e vai colocar no lugar tudo que está fora do lugar. E aquilo que não tem mais jeito para a tua vida, vai passar a ter jeito. Vai ter culto, vai ter festa, vai ter alegria, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter porta de emprego aberta, vai ter restauração. Deus ele vai trazer à existência tudo que não existe. Profetiza, profetiza nesse vale. Seja Ezequiel e não seja osso seco. Deus abençoe.